Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo nós falaremos sobre vendas, os valores e a forma de compensação financeira que o Inter deve receber pela venda do goleiro John para o futebol espanhol. A gente vai falar sobre o interesse do futebol mexicano em Tauan Lara e a possibilidade de saída até o final da janela de transferências. A gente também fala dos valores que o Inter está ganhando com uma negociação na Inglaterra, uma negociação na Alemanha e uma negociação, sim, na Argentina. E ainda mais, como o Inter projeta as vendas de Maurício e Johnny e os 90 milhões que o Inter espera receber ainda até o final da temporada. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, já dá essa força. E claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, ganha 20% de free bet no primeiro depósito lá na plataforma da KTO. Hoje tem Botafogo e Inter aqui no Rio de Janeiro, eu tô no Rio de Janeiro, vou lá pela Rádio Bandeirantes com apoio também da KTO para contar a história dessa partida, e vocês também acompanham tudo e eu vou trazer mais detalhes e bastidores, informações importantes do Colorado aqui no canal. Tô desde ontem aqui no Rio de Janeiro, então vamos para mais uma, tá, pessoal? Vamos falar sobre vendas, e eu quero começar aqui esse vídeo trazendo algumas informações preliminares e que tem acontecido nos últimos dias. O Inter tá colhendo um caquinho ali, tá colhendo um cascalho aqui e tá pegando dinheiro, aliás, de diversos negócios que tem acontecido e que o Inter tem, de certa forma, alguma participação. Eu quero começar aqui falando da confirmação que teve em relação ao Brian Romero. Já tá lá no Vélez, já começou a treinar no clube argentino, ele estava emprestado pelo Inter ao Tijuana, o Inter ganhou R$1.200.000 pelo empréstimo dele, pagou $1 milhão pro River Plate quando comprou ele em 2022, não deu certo, tá indo agora pro Vélez. O Inter está recebendo $1 milhão pelo Brian Romero. O Vélez está pagando, e pagou, aliás, $2 milhões. O Inter tem 50%, eles estão comprando 80%, dentro desses 80, 50 do Internacional. O Inter vai pegar $1 milhão pelo Brian Romero. Outro dinheiro importante que o Inter vai pegar é em relação ao volante Fredinho, Copa do Mundo, Manchester United, e que tá indo, segundo o Fabrício Romano, já fechou também com o Fenerbahçe da Turquia. Tava terminando o contrato dele lá no Manchester United, ele tá indo pro Fenerbahçe, tá? Ele vai fazer agora os exames médicos. O time turco vai pagar €10 milhões fixos, mais 5 milhões em metas. São metas simples, pelo que o pessoal tá falando, então deve bater esses €15 milhões pelo Fred. O Inter tem 2%, porque ele passou pela base do Inter, conforme tu vai completando aniversários, vai ganhando 0,25 de mecanismo, 0,50 de mecanismo, e vai fechando uma porcentagem. O Inter tem 2% de mecanismo de solidariedade, isso dá mais ou menos €200 mil, R$1 milhão pela parte fixa, os €10 milhões que o Fenerbahçe vai pagar. O Inter vai tirar R$1 milhão, mais os €5 milhões que devem ser batidos. Se o Inter tirar em cima disso, dá mais ou menos R$600 mil. Então, tudo que o Inter deve ganhar é R$1.600.000 pelo Fred, que está indo lá pro Fenerbahçe na Turquia. Outro negócio que já foi concluído é do lateral Rogério. Lembra da gestão Pífero? Ele foi vendido para Juventus, repassado para Sassuolo e agora está sendo comprado pelo Wolfsburg. Aliás, foi comprado, já anunciado, contrato até 2027. O Internacional tem cerca de 2,5% de mecanismo de solidariedade. O Wolfsburg pagou €5,5 milhões, tá, cerca de 29,6, quase 30 milhões de reais. O Inter vai pegar aí, desses 2,5 de mecanismo, o Inter vai pegar cerca de R$740 mil pelo Rogério. Então, $1 milhão, um pouco mais de R$5 milhões, tá? Mas vamos calcular ali 5,5 com encargos, impostos. 5,5 pelo Brian Romero, 1,5, 1,600 pelo Fredinho, a gente tá falando de 7,100, mais 740 pelo Rogério, a gente tá falando de R$8 milhões que o Inter vai receber em transferências que estão acontecendo em cada canto do mundo, que o Inter tem, de certa forma, alguma participação. Nesse caso, eu citei 2 mecanismos de solidariedade, o Fredinho e o Rogério, e a venda do Brian Romero, que ainda pertencia ao Internacional. Vamos lá, vamos falar dos jogadores agora do elenco, tá? Eu quero falar sobre 2 negócios que têm evoluído, tá? Primeiro, Tauan Lara com o México. Existe o interesse, pode vir a proposta a qualquer momento. Ele tem contrato com o Inter até 2025. O Inter não deve dificultar uma saída do Tauan Lara. Tem o René para a posição e tem o Nico Hernandes, que é zagueiro e pode atuar na lateral. Como é reserva, pode muitas vezes jogar ali com a zaga titular e o Nico Hernandes como lateral esquerdo na vaga do René. Isso pode acontecer e existe essa possibilidade até o fim da janela de saída do Tauan Lara. E a outra situação é a já confirmada, eu tô aqui no Rio de Janeiro, trouxe ontem aqui no canal pra vocês, de que o John está indo pro Real Valladolid da Espanha, tá?
O que a gente tem de confirmação, tá? Que eu consegui aqui no Rio de Janeiro colher com algumas pessoas. O Internacional está participando diretamente da venda. Por quê? Ele pertence ao Santos, está emprestado ainda ao Inter até que feche 100% e assine com o Real Valladolid até dezembro. O Inter tinha uma opção de 7 milhões, inclusive, de reais, que nesse fim não vai conseguir adquirir. O John forçou essa saída, pediu a liberação e a saída do Internacional. É importante que se diga isso para ganhar uma rodagem, já que virou reserva desde a chegada do Sérgio Rocher. Bom, o Inter comprou 15% do John por 1 milhão e 400 mil reais quando ele veio por empréstimo. O Inter deve manter esse valor, tá? O Inter vai ficar com os 15%, essa é a ideia do Inter, e ganhar uma taxa de vitrine. Taxa de vitrine geralmente é o jogador está emprestado ao clube, um outro clube, um terceiro, vem e faz a proposta para esse clube que ele está emprestado. Nesse caso, a proposta para o Inter. O Inter repassa para o Santos, chega em um denominador comum e o Inter pega 10% disso. O Grêmio fez isso em relação a Vina, o Vina meia, que agora foi pro futebol árabe. Então, o Grêmio pegou ali 10% também quando ele foi pro futebol árabe, porque ele pertencia ao Ceará e estava emprestado ao Grêmio. O Inter vai tentar fazer isso. Eu não tenho ainda a confirmação do valor que o Real Valladolid fez de proposta, mas é uma venda do John pro futebol espanhol, tá quase tudo 100% acertado. E eu quero trazer aqui um relato que foi do presidente Alessandro Barcelos numa entrevista para o Simon Bianchini, que também está aqui no Rio de Janeiro, ontem na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes à noite, em que ele falou sobre as vendas. A gente sabe, o Inter tinha uma meta de vendas de 135 milhões de reais, era uma meta orçamentária do clube. Ainda não chegou nisso, ainda tá meio longe disso, tá? O Inter tá faltando aí 80, 90 milhões de reais para fechar esses 135 milhões. O Inter vendeu sempre valores mais baixos, tirou dinheiro de mecanismo de outros negócios e tá mais ou menos assim. Vendeu o Edenilson no início do ano, enfim, teve outros nomes que saíram, mas não foram grandes vendas que o Internacional fez. Tiveram muitas liberações por empréstimo também, o David, jogadores que estavam emprestados ao Inter e saíram também, rescisão de contrato como foi com o Tyson e não vendas. Então o Inter ainda quer fazer 80 e 90 milhões. E existem duas grandes cartadas que são Johnny e Maurício. E o Inter acredita que, além dessas vendas de lugares diferentes, como as três que eu citei aqui, jogadores que pertencem ao Inter e estão emprestados, ou o Inter pega mecanismo, o Inter consiga os 80 e 90 milhões com Johnny e Maurício. O Inter projeta 8 milhões de euros, 40 milhões de reais por 100% que o Inter tem do Johnny, e projeta 10 milhões de euros só pelos 50% que tem. A parte do Inter é 50% do Maurício. Tem 20% do Cruzeiro que vão por uma dívida para o empresário André Cury, e outra porcentagem que é do Maurício e outra que é do Desportivo Brasil, 20% clube que formou o Maurício. Mas o Inter acredita que possa fazer 10 milhões de euros, 50 milhões de reais pelos seus 50% do Maurício. O Inter já recebeu uma oferta de 7 milhões de euros do Bragantino, mas achou o valor abaixo do que queria e não queria vender para um clube brasileiro, então quer 10 para a Europa por 50 milhões e quer 40 pelo Johnny, bateria 90. A ver se vão acontecer nesses moldes essas vendas que o Inter está projetando, tá certo? Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu vou voltar mais tarde, direto do Engenhão Newton Santos depois, para trazer a repercussão de Botafogo e Inter. Um beijo, um abraço e até a próxima.